Acho que já passou da hora de contratar uma gostosa e colocar aqui no canal pra ganhar muita view. Eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre como eu não tenho problema nenhum com mulheres que usam da própria sensualidade pra ganhar dinheiro na internet. Eu defendi essas meninas porque eu não acredito que elas mereçam receber ódio e julgamento pelo simples fato delas serem muito bonitas e explorarem isso pra conseguir dinheiro. A liberdade sexual trouxe pras mulheres um empoderamento gigantesco. Se você for olhar os países mais moralistas e que mais proíbem as mulheres de explorarem sua sexualidade, são aqueles em que as mulheres mais sofrem na mão da sociedade. Em alguns países as mulheres chegam a ser apedrejadas por explorarem sua sexualidade. Existem mulheres que tiram a própria vida porque tem um nude vazado na internet. Então a liberdade de explorar a própria sexualidade é uma coisa muito importante para as mulheres. Eu não estou dizendo que todas deveriam fazer isso, muito pelo contrário. Deveria ser uma escolha pessoal que não gerasse ódio o suficiente para que muitas mulheres tirassem a própria vida ao serem expostas. Quando uma menina usa a própria sexualidade para ganhar dinheiro, existem pessoas que vão lá e desejam que elas morram, desejam coisas horríveis para elas, sendo que elas não estão necessariamente fazendo uma coisa que seja errada. Existe um público acima de 18 anos apropriado e com dinheiro que gostaria de consumir esse tipo de conteúdo, e existem meninas que querem produzir esse tipo de conteúdo e não tem problema nenhum nisso. Deixando isso claro, eu gostaria de dizer as minhas críticas que eu tenho pra essas meninas. O meu problema com elas é que elas fazem esse tipo de conteúdo em locais inapropriados, como no caso o YouTube e a Twitch. Se uma mulher é muito bonita e ela faz conteúdo pra internet, naturalmente os homens vão preferir assistir o conteúdo dela do que de um cara qualquer. Infelizmente não dá pra gente mudar essa realidade. Mas quando uma mulher sabe disso e explora isso de maneira a fornecer conteúdo inapropriado pra menores de idade no canal dela ou fazendo live stream, aí começa um problema muito sério. Você tem que entender o YouTube e a Twitch como fazer uma coisa em praça pública. São locais que qualquer um pode entrar e a maioria esmagadora das pessoas que frequentam esse lugar são menores de idade. A partir do momento que uma mulher oferece conteúdo sexualizado para um público que ela sabe que em maioria é menor de idade, ela está cometendo um grave erro. Um grave erro para si mesma por se expor dessa maneira, um grave erro para a plataforma que proíbe esse tipo de coisa e um grave erro para todas as outras mulheres que vão ter sua imagem manchada por causa dessa atitude dela. É absurdamente problemático que meninos menores de idade tenham essa imagem de que a maioria das mulheres usa da sua sexualidade para ganhar dinheiro em locais inapropriados. Eles precisam entender que não existe problema nas mulheres fazerem isso, mas que fazer esse tipo de coisa existe hora e local. Por outro lado, eu também entendo que não existe hoje em dia um local bom para as meninas fazerem esse tipo de coisa. Se uma mulher quer mostrar um pouco do corpo dela, quer sensualizar, mas não quer de fato fazer pornografia, fica muito difícil para ela achar um local para fazer isso. Talvez fosse falta de uma plataforma que fosse específica para pessoas maiores de idade, ou pelo menos acima de 16 anos, que não permitisse pornografia explícita, mas que também não tivesse foco no público infantil e tentasse filtrar o público que entra lá. Então talvez uma plataforma que tivesse regras mais restritas, mas que de certa forma permitisse esse tipo de conteúdo. Aí essas meninas poderiam produzir num local apropriado, preparado para elas. E pro público delas também. Quando você tem um público muito jovem, não tem como uma menina normal fazendo uma gameplay competir com uma menina que se sensualiza nas suas lives. Isso porque ela vai receber muito mais atenção do público masculino. O problema aí é que esse público vai começar a ter a imagem de que a maioria das mulheres é daquele jeito. Enquanto as meninas que realmente estão se esforçando pra fazer um conteúdo sem ter que apelar pra esse tipo de coisa, sofrem muito pra crescer e ainda acabam recebendo muito ódio gratuito por conta daquele outro tipo de conteúdo produzido. Para que um homem possa conviver com uma mulher que explora sua própria sexualidade, ele precisa amadurecer muito. Ele precisa conhecer e conviver com muitas mulheres para entender como as mulheres realmente são, para daí respeitar a liberdade sexual delas. Só acredito que tanto a sexualidade masculina quanto a sexualidade feminina devem ser explorados, sim, mas em locais apropriados. Você não vai querer ver casais fazendo suas intimidades sexuais no meio da rua, assim como você não quer ver isso numa plataforma que não se espera que tenha esse tipo de coisa. Da mesma maneira que a gente não quer ver conteúdos explícitos de outros gêneros, como gore, como outras produções de conteúdos que não são apropriadas para menores de idade, que não deveriam estar no YouTube, assim como coisas sexuais também não deveriam. Não adianta você fazer um soft porn ou uma semi-nudez e achar que por não ser absurdamente explícito não tem problema nenhum você colocar nesse tipo de mídia. Tem problema sim, não é apropriado, é contra as regras. Vocês precisam aprender a respeitar as regras. Se você quer produzir um conteúdo sensualizado, não tem problema nenhum. Fortaleça o seu psicológico, aguente as críticas, seja melhor do que isso e aproveite a vida. Mas não produza conteúdo inapropriado num local cheio de menores de idade.
Se um pai ou uma mãe chega em casa e vai lá e vê o histórico pra ver o que o filho tá fazendo, uma criança, se eles olharem e virem o nome de uma plataforma voltada pro público adulto, rapidamente eles podem tomar uma ação pra criança parar de ver. Mas se eles veem ali apenas o YouTube e um nome aleatório que não entrega que aquilo não é conteúdo apropriado pros filhos deles, eles não têm tempo de ver vídeo por vídeo que os filhos deles andam assistindo. A maioria dos pais precisa trabalhar muito pra manter suas famílias, eles não têm tempo de assistir vídeo por vídeo e ver todo tipo de conteúdo que seus filhos estão consumindo. Tenha um pouco de empatia pelo próximo e entenda que nesses tipos de lugares não deveria ter esse tipo de conteúdo. Mas é claro que é muito mais fácil a gente exigir do YouTube que tome medidas necessárias para evitar esse tipo de coisa do que exigir de todas as pessoas do mundo que elas não façam conteúdo inapropriado. Mas é basicamente essa a minha opinião. Me digam o que vocês acham aqui embaixo. E é isso. Um grande beijo.